Então vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade, obrigado pela Tua igreja reunida. Aquieta os nossos corações, que nós possamos, mais uma vez, recebermos desse alimento que é a Tua palavra, alimento sólido que edifica a nossa alma, que fortalece-nos, que nos faz, ó Deus, homens e mulheres diferentes, transformados pelo poder que há nela. Que o Senhor esteja mais uma vez usando o pastor Leandro, fazendo desse momento um momento de edificação para a Tua igreja, que como Teu povo aqui reunido, nós possamos estar atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, vou pedir para você encontrar o seu lugar aí. Quero mais uma vez, pode colocar o primeiro slide, aquele lá com os meus contatos. Eu sei que às vezes tem gente que chega depois, não perde. Então, se você quiser falar comigo, as minhas mídias aí, se quiser celular, fica à vontade, Instagram, a gente conversa aí. A ideia é promover coisas boas através das redes sociais, né? Fazer aquilo que a gente pode fazer aí para poder espalhar a boa teologia, tá bom? Minha ideia aqui nesse segundo momento, agora passando aí para o ponto 7, é entender a parte prática do discipulado, tá bom? Eu vou tentar fazer isso de uma maneira dinâmica para a gente poder, ao final, eu ainda vou decidir, ver aqui, depois que a gente acabar, se a gente entra mais numa parte mais teológica ou se a gente faz um tempo de perguntas e respostas, mas esse momento eu quero ver com vocês a parte prática do discipulado, ok? A gente ficou falando, viu que é bíblico, entendeu como é que a gente faz esse negócio. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é, o que é uma cultura de discipulado? Eu mencionei algumas vezes essa expressão, cultura de discipulado. O que eu quero dizer com isso? É quando os membros de uma igreja local, eles não precisam de permissão para amar uns aos outros na prática. Quando eles promovem bem espiritual na vida uns dos outros, sem pedir permissão. Essa cultura não é um programa, mas é o DNA da igreja local. A maneira como a gente vive, como a gente se relaciona uns com os outros. No sentido mais básico, é o que significa viver como cristãos. Simples assim. O problema é que hoje em dia o que é pregado é uma realidade antidiscipulado, ainda que repleta de programas de discipulado. A realidade evangélica brasileira hoje está cheia. Você ouve falar de discipulado em todo canto, mas ela é antidiscipulado, e eu vou mostrar por quê. Qualquer pessoa pode estudar mudança de cultura em organizações. E essa pessoa, quando ela faz isso, ela vai descobrir que é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Então não adianta hoje, como eu falei, o pastor falar assim, não, agora nós vamos implantar um programa de discipulado e a coisa vai funcionar e a igreja vai decolar em discipulado. Não. Mudança de cultura vai trabalhar com hábitos e isso leva tempo, como eu terminei a primeira palestra falando. Então, leva tempo. E levou tempo, por exemplo, para que as igrejas evangélicas de hoje se tornassem escravas do consumo, que é o que a gente vê hoje em dia. As igrejas não vão sair dessa cultura de consumo da noite para o dia, porque elas já estão acostumadas com isso. É só olhar como crente... Espero que não esteja falando de ninguém aqui, mas é a realidade. Como é que crente procura igreja? Como é que ele faz isso? Ele vai visitar na igreja, uma igreja, ele vai falar assim, como é que é o espaço de criança aqui? Ah, se a igreja não tem espaço de criança, então vou embora. Como é que é a pregação? A pregação fica falando de pecado? Porque se fala de pecado eu nem vou ficar, porque eu não gosto. Eu cuido da minha vida.
Essa igreja é muito fraquinha, vamos para outra. Ninguém chega numa igreja, pelo menos não que eu conheça, de repente vocês já fizeram isso, que bom. Mas ninguém chega numa igreja falando o seguinte: tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem algum lugar onde eu possa servir? Qualquer coisa, algum lugar onde eu possa contribuir, pode ser limpando o banheiro, pode ser ajudando a estacionar os carros, qualquer coisa. Eu sou uma pessoa ocupada, sim, mas eu vou encontrar um tempo para servir onde vocês precisam. No que eu posso ajudar? Você já conheceu alguém assim? Eu não. Por quê? Porque a gente já vai com um checklist para avaliar o local onde a gente acha que é melhor para nós. As pessoas geralmente escolhem uma igreja pensando no consumo, por exemplo. Uma pregação que não vai ferir a minha zona de conforto, não vai falar aquilo que eu devo fazer. Uma igreja onde os irmãos não precisam obedecer Filipenses 2, de estarem submissos uns aos outros. Uma igreja onde eu não tenho que prestar contas uns aos outros, onde eu posso sentar no meu cantinho e ficar quieto e ninguém vai encher minha paciência. Geralmente, os cristãos de hoje, eles procuram igrejas onde eles possam viver uma impessoalidade. Em outras palavras, eles procuram um clube e não uma igreja à luz da Bíblia. Sair de uma cultura de consumo para uma cultura de discipulado, eu já vou avisando, é difícil. O que a cultura de consumo fez? Ela fez com que a gente agregasse ao ensino do Evangelho um outro elemento atrativo. Então, o que atrai as pessoas não é mais o ato de seguir a Jesus, que foi o que a gente viu ontem na primeira palestra. É o ato de seguir a Jesus mais alguma coisa. Lembra como a gente falou ontem sobre comunidade cativante, a respeito desse livro que está aparecendo aí? Ele desenvolve justamente essa ideia. Quando uma igreja quer atrair pessoas, ela prega o Evangelho, só que junto do Evangelho, porque geralmente a gente não acredita que o Evangelho sozinho vai dar conta, a gente dá um reforço. E geralmente o que é esse reforço? Programas. A gente promove vários programas na igreja, achando que eles é que vão atrair pessoas a Cristo, quando é só o Evangelho que pode fazer isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sou contra programas, por favor, tá? Aliás, eu gosto de fazer programas, eu só estou chamando a atenção para o fato de que a gente não pode confiar que o Evangelho não vai dar conta, e aí a gente coloca um programa de afinidade, e aí sim a coisa vai funcionar. E justamente esse livro aí vai nos desafiar, porque Deus um dia não vai chegar para vocês, não é só para os seus pastores, é para todos. Ele não vai chegar para vocês e falar assim: vocês reuniram pessoas na igreja? Ou quantas pessoas vocês reuniram? Não é isso que Deus vai perguntar. Deus vai perguntar: por qual motivo vocês se reuniram na igreja? E se a gente não puder responder que foi o Evangelho, com certeza a gente vai ficar envergonhado. De novo, mudança de cultura de consumo para cultura de discipulado envolve credulidade, envolve fé. E eu estou falando do meu coração, gente. Como alguém que está no ministério, às vezes eu acho que as minhas estratégias vão funcionar melhor do que a estratégia de Deus, do que o ato sobrenatural de Deus de converter alguém, de mudar alguém. A gente é cético muitas vezes de achar que a palavra de Deus, ela basta. Você já parou para pensar o que está escrito, aquilo que a gente estava conversando ontem com os rapazes aqui depois que acabou? Conversa boa que a gente teve a respeito da palavra de Deus, como foi edificante para mim. Uma das coisas que a gente estava compartilhando como é que Deus forma o universo?
Gênesis 1:3, abre aí na sua Bíblia. Vamos ver quem me dá a resposta. Gênesis 1:3. Qual que é a primeira expressão do versículo? Não. Disse Deus. Como é que o universo foi formado? Pela palavra de Deus. Gênesis 3:15. Como é que o evangelho foi apresentado a Adão e Eva? Como? Quem que estava falando essas palavras? Deus. Gênesis 12, como é que Abraão recebe as promessas? Quem estava falando com ele? A palavra do próprio Deus. Moisés, quando está diante da sarça, quem está falando com ele? Deus, é a sua palavra. Ao longo do Antigo Testamento, e veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e disse Deus, e o Senhor falou. Você reparou o parâmetro? Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, aqueles ossos estavam podres, e aí Deus falou o que para o profeta? Profetiza a minha palavra. Senhor, está tudo podre, profetiza a minha palavra. O que aconteceu quando ele falou a palavra de Deus? Aqueles ossos vieram à vida. João 11. Lázaro morto, fazia 4 dias, já cheirava mal. Aí Jesus fala o quê? Removam a pedra. Aí Lázaro saiu, é isso? Não. Jesus falou, Lázaro, venha para fora. E como eu comentei, ainda bem que ele falou, Lázaro, venha para fora. Imagina se ele só fala, venha para fora. Tinha um monte de túmulo lá, Walking Dead, né? Todo mundo saindo lá, um monte de zumbi. Não, mas a palavra de Deus falou e Lázaro ganhou vida. A gente é cético de achar que isso aqui é só um livro como o outro qualquer. E eu não estou usando no sentido místico da palavra, mas a palavra de Deus é vida. E a gente cantou isso, só que a gente não lê isso aqui todos os dias, porque a gente não crê que a palavra de Deus tem poder para transformar a minha vida em todo lugar que eu estou. A gente deixa muitas vezes isso aqui no carro, ou deixa isso aqui encostado e a gente só traz no domingo. Isso aqui tem que ser a fonte de vida do cristão diariamente. Você quer que seus filhos aprendam o valor das Escrituras? Eles têm que ver isso em você primeiro. Poxa, meus filhos não têm interesse nas coisas de Deus. Você tem, como pai, como mãe? Lembra sobre ensinar através do exemplo? A gente tem que crer que a palavra de Deus faz tudo. E um dia, como Lutero respondeu, se Deus assim permitir, perguntaram para ele, né? Como é que você fez esse negócio aí? Ele falou, eu não fiz nada não. Foi a palavra de Deus que fez tudo. Eu só abri a palavra e expus, e ela trouxe vida àquilo que estava morto. Faz sentido? Será que a gente pode falar, as pessoas estão unidas aqui, mas a gente não fez nada? Foi a palavra de Deus que fez tudo. Isso é um bom alvo para nós. 8ª coisa, como é que a gente promove uma cultura de discipulado? Lembrando, eu vou enfatizar isso várias vezes, não acontece da noite por dia, tá? Mas para resolver essa questão, a gente precisa responder uma outra pergunta. O que a gente está priorizando na nossa igreja, na nossa congregação? Quais valores nós priorizamos na nossa igreja? E de novo, eu não estou falando isso aqui só para os presbíteros, eu estou falando isso para a igreja toda. O que a gente ensina, o que a gente diz, o que a gente vive, mostra a prioridade que o discipulado ocupa na igreja. Eu quero compartilhar algumas ideias que eu creio que ajudam a criar uma cultura de discipulado dentro da igreja, onde a gente pode ver pessoas incentivando aí umas às outras a crescer espiritualmente, ensinando uns aos outros a palavra de Deus.
encorajando uns aos outros a se relacionarem como irmãos em Cristo. Eu creio que se essa igreja almeja ser uma igreja biblicamente saudável, ela tem que ter essa perspectiva que vai até o dia da gente se encontrar com Cristo, seja quando Ele vier nos buscar, seja quando a gente for unido a Ele na nossa morte, porque aquele que começou a boa obra vai completar, vai terminar até o dia de Cristo. Então deixa eu dar algumas ideias, alguns princípios básicos aqui para a gente criar essa cultura. Primeira coisa aí, como a gente já tratou ontem na segunda palestra, a igreja precisa ter uma membresia que seja significativa, tá? De novo, as pessoas geralmente chegam na igreja com esse espírito consumista, é melhor receber do que dar, né? E clubista, cada um no seu quadrado. Só que a Bíblia faz um contraste em relação a isso. A gente tem que mostrar biblicamente que comprometimento com a igreja local é fundamental. O individualismo, uma igreja que se parece com um clube, é dar um tiro no próprio pé, porque a gente foi feito para viver em Deus, uns com os outros. E é isso que esse livrinho fala. Livro pequeno aí da Vida Nova. Se você tiver interesse, leia esse livro, é muito bom. Você lê esse livro rápido, mas ele é muito bom, muito, muito bom. Segunda coisa, grupos pequenos versus discipulado 1 a 1. Eu não sei o que você pensa disso, mas ao olhar para as escrituras, se eu tiver que escolher um dos dois, eu fico com discipulado 1 a 1. Agora, só para deixar claro, eu não sou contra grupos pequenos, tá? Mas os grupos pequenos, eles podem, eu já vi isso com esses olhos aqui, eles podem competir com o culto público, com um lugar onde as pessoas vão ser mais fiéis. Eu já vi isso acontecer. No caso, vocês aqui ainda não têm grupos pequenos, então vocês podem começar de uma maneira saudável. Mas tem muitos lugares que eu conheço, principalmente se você já ouviu falar naquela ideia de igreja em célula, é exatamente aí que mora o perigo. Perigo não, isso aí já é o caos, uma igreja que é formada, que é constituída em célula. Por quê? Porque em nenhum momento nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos que os irmãos têm que se reunir no dia do Senhor para cultuar a Deus juntos como igreja. Você tem dúvida disso? Leia o relato de Paulo em 1 Coríntios 11 sobre como é que as pessoas têm que se reunir na ceia. É ao redor de um pão. Eu vou mais longe. A Bíblia, ela é contrária à igreja de você ter vários cultos. Tem o culto das 11 e o culto das 9 da manhã. Estou dando um exemplo aqui. Mas peraí, o culto é igualzinho. Mas o pessoal das 9 não vem no culto das 11. E o pessoal do culto das 11 não vem. Peraí, então são duas igrejas. Não é uma. Eu não tomo ceia com o meu irmão das 11 horas da manhã se eu veio às 9. Então, eu não faço parte do mesmo corpo, porque eu estou tomando ceia, mas não com ele. São duas igrejas aí. Percebe o perigo? O que acontece com um grupo pequeno nessas igrejas? Essas pessoas são fiéis ao grupo pequeno. A igreja deles é quase que o grupo pequeno. Tem muita gente que nem vem na igreja. Não somos chegados no pastor. Não somos chegados naquele presbítero, não. Não somos chegados na liturgia da igreja. Mas o meu grupo pequeno eu gosto. Lá eu me sinto em casa. Deus não nos chamou para fazer aquilo que a gente quer. Ele chamou para fazer aquilo que Ele desenhou na sua palavra. Pessoas que construíram relacionamentos ao longo de anos dentro desse grupo pequeno e não abrem mão. Mas eu não gosto daquele irmão lá. Então eu prefiro nem ir na igreja. Comprometimento do cristão tem que estar em congregar. Caso contrário, risca aí todas as epístolas pastorais, principalmente em Hebreus, quando você lê lá que nós temos que congregar. Não é para deixar de congregar, como diz lá em Hebreus 10. De novo, eu não estou falando que grupo pequeno é ruim. É uma ótima, eu vou mostrar para vocês isso, mas é preciso tomar cuidado que o grupo pequeno não substitua o lugar do discipulado e também não substitua o culto de domingo, tá? Terceira coisa, e agora é específico para os líderes, o modelo vem dos líderes.
Principalmente vocês, pastores, presbíteros, as pessoas têm que ver vocês investindo tempo em discipulado com os membros da igreja. Como é que a gente aprende? É pelo exemplo. E é assim, inclusive, que vai surgir mais líderes dentro da igreja, mais presbíteros. Existe uma ideia muito errada, principalmente no conceito batista, no Brasil, de que não, tem que ter só um pastor, tem que ter só, um presbítero. Isso, gente, a Bíblia fala em presbíteros no plural, toda hora. Por quê? Quanto mais pessoas, à luz de 1 Timóteo 3, à luz de Tito 1, melhor a igreja é pastoreada. Quanto mais pastores, homens fiéis a Deus, existirem dentro da igreja, melhor a igreja vai ser cuidada, melhor a igreja vai ser pastoreada, menos sobrecarga vai ter no ombro de 1, 2, 3 homens. Mas é pelo exemplo. E aí os membros vão aprender o discipulado na prática. Eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Quarta coisa, frutos que se reproduzem. Minha sugestão para vocês, quando vocês admitem um novo membro, fale para ele logo de cara a respeito de discipulado e que discipulado não é uma opção, para ele começar a perceber que ele tem que comprar essa ideia, para ele poder crescer com Deus. Então incentive pessoas que chegam, tá, a discipular. Quinta coisa, ensine e estude a respeito de discipulado. O que a gente está fazendo aqui é um pontapé inicial, tá, gente? É um motor de arranque, para você que conhece mecânica. É um start sobre isso. Mas vocês precisam estudar, aprender sobre discipulado, leiam bons livros. Olha, eu coloquei uma lista aí de alguns livros que vocês podem adquirir e ler. Então, Plano Mestre de Evangelismo, livro simples, mas ele vai falar sobre discipulado. Aqui os 2 livros que eu falei para vocês, que falam das 2 ênfases de discipulado. Discipulado do Mark Dever, esse aqui, esse verdinho aqui, é sobre um cristão que ajuda um outro a seguir a Jesus. Aquele lá em cima do Bonhoeffer é o ato de seguir a Jesus. Esse aqui é o ato de ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Esse aqui do Jonas Madureira, ele vai unir os 2, tá? Comunidade Cativante, que eu já falei para vocês ontem, Trelícia Videira e Projeto Videira, são livros que se complementam e vão falar dessa cultura de discipulado dentro da igreja. E esse livro aqui do Max Stiles vai falar sobre uma cultura de evangelismo, de cultivar o evangelho dentro da igreja. Sensacional, recomendo todos esses livros para você. Então estude. Uma outra coisa que vocês podem promover, que eu julgo ser importante para vocês fazerem, uma vez que isso está começando a entrar no DNA da igreja, promovam, 2 vezes por ano, um sábado, onde vocês vão ter umas 4 palestras sobre discipulado, principalmente para essas pessoas novas que estão chegando, e vocês começarem a fomentar isso no meio da igreja, aprofundar isso, quem sabe talvez estudar um desses livros mais a fundo, tá? Isso é uma coisa que vai ajudar vocês a aflorar, a fazer com que isso comece a entrar no DNA da vida da igreja, porque isso não é um programa da agenda do pastor, mas sim de todo cristão, tá? Letra F, como eu já falei, deixe isso bem claro para o recém-chegado, frisar para essa pessoa que acabou de chegar na igreja, que agora faz parte da membresia, que discipulado é parte importante de um pilar da igreja, e não é só ser discipulado, mas é discipular. Não é só, eu vou receber do Jonas, não, o Jonas vai me discipular, mas é eu discipular uma outra pessoa também. É eu ser intencional e ir atrás de uma pessoa. Poxa, mas eu cheguei na fé há pouco tempo, você entendeu o evangelho? Então você está apto para discipular, porque o evangelho é a cerne do discipulado. Talvez você vai andar com alguém mais novo que você, que talvez conheça menos, adolescentes.
Você vai servir a pais e mães aqui da igreja quando você for até um adolescente e caminhar junto com ele, levar ele para tomar sorvete, conversar com ele a respeito do evangelho. Eu vou chegar mais para frente sobre isso, tá? Letra G. Se vocês vão começar grupos pequenos, use grupos pequenos como ponte. Tá vendo como é que eu não sou contra grupo pequeno? Mas use o grupo pequeno como ponte para o discipulado 1 a 1. Porque é no grupo pequeno que você vai chegar mais perto de uma outra pessoa. Às vezes a igreja toda, 150 pessoas, eu não tenho tanta intimidade com fulano. Mas eu tenho no meu grupo pequeno intimidade com essa pessoa. Bom, então eu começo com essa pessoa. Existe mais afinidade dentro de um grupo pequeno e isso acontece, tá? Letra H, ore. Gente, como a gente negligencia oração? A gente não ora. Orar como igreja para que o discipulado aconteça. Ore para que pessoas invistam na vida umas das outras. Ore para que os membros possam falar as verdades de Deus em amor. Então eu percebi que o meu irmão mentiu. Deus me ajuda a, em amor, ajudar, a exortá-lo e a caminhar junto com ele. Talvez essa seja uma dificuldade, talvez ele seja uma pessoa que anda na prática da mentira, ou que ele ande na prática da sonegação de imposto, ou que ele ande na prática da pornografia, ou que ele ande na prática da glutonaria. A gente não para pensar nisso, né? Crente que come além do que deve, ele está pecando. A gente não fala isso. A gente já está acostumado com os pecados mais escabrosos, né? Mas a gente tem que olhar para aquilo que a Escritura fala. Temor a homens, isso é pecado. A má administração dos seus bens, isso é pecado, é má mordomia. O cuidado com a língua, fofoca. Gente, tem tanta coisa que a gente pode ajudar uns aos outros a melhorar. Mas para que essa cultura seja criada, a gente precisa lembrar bem do ponto C, onde a igreja tem que ver os seus líderes fazendo isso, sendo um modelo, parte integrante da agenda da igreja, para que isso vá entrando no DNA da igreja de pouco em pouco, algo pautado pela palavra de Deus. De novo, gente, não é fácil, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas é um resultado que a longo prazo vale a pena. Último ponto, ponto 9, como é que deve ser o discipulado? Aqui é a parte mais prática de todas, tá? Como eu falei antes, uma vez que o cristão ele segue, e ele imita Jesus, ele deve ajudar outras pessoas a imitar, a seguir a Jesus. Isso vai acontecer de várias formas, gente, várias formas. Eu creio que, em primeiro lugar, deva ser algo tão regular, mas não necessariamente formal. Tem igrejas que eu sei que o discipulado é sentar numa frente de uma mesa, abrir a Bíblia, agora nós vamos estudar a Bíblia. Aí parece uma aula que vai ser feita ali. Pode ser que às vezes vai acontecer isso e não tem nada de errado, mas não quer dizer que discipulado se limite a isso. Discipulado precisa ter uma coisa, constância. Isso precisa acontecer. E eu vou dar alguns exemplos. Pode ser um momento onde você estuda a Bíblia com uma outra pessoa? Pode. Você vai pegar o sermão de domingo, vocês vão recapitular aquilo que foi estudado? Pode ser. Pode ser um momento onde você relembra e é sobre o sermão e é sobre isso que esse livro vai falar. Igreja Centrada na Palavra, excelente livro também, tá? Pode ser um momento onde você vai simplesmente se encontrar com essa pessoa para orar, porque ela está passando por um momento difícil. E aí você vai ser sensível a isso. Pode ser um momento onde você vai passar tempo junto. Senhor amado, vocês têm praias maravilhosas aqui. Vamos lá na praia orar? Aqui vocês não vão no monte, vocês vão na praia orar. Vai lá na praia orar. Contemplar a beleza da criação, adorando a Deus juntos. Mas não precisa ser só na praia, pode ser no carro, pode ser numa fila de banco, se bem que hoje a gente vai pouco em banco, mas pode ser que às vezes você vai gastar tempo, então você fala o seguinte para um jovem: você está fazendo alguma coisa?
Não, então vem comigo. A gente vai lá no banco. Aí chega lá no banco, tá aquela fila quilométrica. A sua tendência vai ser, puxa vida. Mas aí Deus transforma isso e fala assim, ótimo, você tem mais tempo para conversar com esse jovem. Ou talvez você vai no supermercado. Todo mundo aqui tem que ir no supermercado em algum momento. Mulheres, às vezes vocês estão cozinhando, chama uma menina mais nova, fala, vem cá, você está livre, vem cá. Enquanto você está cozinhando, você pode talvez ensinar essa menina o que é ser uma mulher, que está cuidando do seu lar, cozinhando naquele momento, servindo a sua casa. E aí ela vai ver, por exemplo, se o arroz queimar, qual vai ser sua reação. Se você vai reagir direito ou se você vai errar. E aí talvez ela vai poder te ajudar, falar assim, minha irmã, muito obrigado por esse arroz. Estava realmente gostoso, mesmo que tenha queimado um pouco, não tem problema, mas estava tão bom. Obrigado por me servir dessa forma. E ela vai poder te ensinar dessa maneira. Talvez você que é mais nova, ou talvez você que não tem filhos, vai poder servir uma mãe, como eu falei ontem, né? Que está com dificuldade, ela está com uma demanda muito grande, está com um filho pequeno dentro de casa, e às vezes o marido está trabalhando lá, está trabalhando no mar, né? E ela está sozinha. Você percebe? Momentos como esse vão produzir conversas intencionais, e você vai poder servir um ao outro. Às vezes você vai simplesmente sair com uma pessoa para ter um momento de descontração, faz parte. Ou você acha que Jesus era alguém sisudo e nunca fez nada? Gente do céu, Jesus tirava sarro. Ou você acha que aqueles momentos onde ele fazia aqueles milagres, aquele milagre lá que o barco estava quase afundando, eu tenho certeza que Jesus deu risada aos montes, vendo os caras não querendo perder nenhum daqueles peixes ou o próprio barco. E Jesus estava lá rindo, porque foi ele que fez aquilo lá e o barco estava afundando. E ele devia estar lá, dando risada. Ou ele lá, quando depois de ressuscitar, estava fazendo o McFish lá na areia, né? Estava lá esquentando o peixinho dele. Ele falou assim, joga lá do outro lado. Ah, Jesus, a gente já ficou a noite inteira. A gente é profissional. Ai, os que não entenderam nada, né? Joga lá, ô topeira. Aí eles jogam. Tá vendo? Às vezes são momentos assim. Você vai tomar um sorvete, você vai comer alguma coisa. Eu sei que aqui não é cultural vocês comerem muito fora. Eu sei disso. Mas às vezes você vai fazer um esforço. Então você está com alguém que é solteiro, fala, vamos lá, a gente vai almoçar no lugar tal. Qual que é o nome do lugar que a gente almoçou lá? Moinha? Como é que é? Meinha. Quase. O M eu acertei, tá? Vamos lá almoçar. Poxa, encontramos um irmão aqui da igreja. Cumprimentamos, ouvi, fiquei sabendo. Gente, crie momentos onde você se encontra uns com os outros. Aqui não dá para fazer uma coisa que eu fazia lá nos Estados Unidos. Lá o pastor da igreja, ele ensinou a igreja a fazer isso. Vamos dar uma volta em alguns quarteirões aqui para conversar. Aqui você vai andar no quarteirão, você vai fritar lá fora que está quente, né? Durante o dia. Você pode fazer isso à noite, mas durante o dia sei que é quente. Mas eu fiquei sabendo que aqui vocês têm o horário da soneca, né? Que fecha até comércio. Então faz o seguinte, tira uma soneca menor. Em vez de ser 2 horas de soneca, tira uma só. Usa outra hora para se encontrar com pessoas, para ter conversas intencionais. Talvez para servir um irmão ou uma irmã. Lembrando, tá? Como dizia a música do Tim Maia, homem com homem, mulher com mulher. Não tem discipulado missionário não, tá? Ok? Só para deixar claro aqui, tá bom? Agora, tem muita desculpa por aí de gente que não quer discipular. Tem. Quais são alguns dos obstáculos? Por que a maioria das pessoas foge desse mandamento de Jesus de discipular uns aos outros? Primeira coisa, eu sou muito ocupado, pastor, não dá, né? Minha agenda está muito louca, eu estou cheio de coisa para fazer, e adicionar mais 1 ou 2 horas na minha agenda, que é para discipular 1 ou 2 pessoas, não dá, fica impossível.
Bom, então tira a sua soneca de 2 horas. É mais importante você se importar com outras pessoas, e você não vai morrer se você, ao invés de dormir 2 horas, dormir só 1 depois do almoço. Isso aí não é tão importante. Bom, se você não ficou convencido depois de tudo que a gente leu, de como isso é importante, mas pastor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu estou no grupo pequeno que a gente acabou de começar, eu faço as coisas que um crente tem que fazer. Se você não entendeu que a grande comissão diz que nós temos que fazer discípulos, ensinando a guardar, e como é que a gente ensina? A gente ensina pelo exemplo. Terceira coisa, a gente usa muitas máscaras, e não essas de Covid. A gente usa muita máscara. Falei isso ontem. Quando alguém te pergunta, e aí, tudo bem? Qual que é a nossa resposta? Tudo bem, e você? Mas a casa da pessoa está caindo, o casamento está em frangalhos, o filho está discutindo a rodo, veio para a igreja xingando Deus e o mundo, mas a nossa mentira está na ponta da língua. Não, está tudo bem. Por quê? Imagina se essa pessoa souber o que está acontecendo na minha casa. O que ele vai pensar de mim? De novo, ele vai pensar que você precisa de ajuda. Nós estamos todos nivelados pela cruz. Ninguém é melhor do que ninguém. Existe esse medo gigante de não obedecer Tiago 5,16, de confessar os nossos pecados uns aos outros. As pessoas vão fofocar, aí é problema delas com Deus. Agora, óbvio, né? Cuidado para quem você se abre. Se você sabe que aquele irmão, aquela irmã tem língua solta, não fala com ele. Vai lá primeiro exortar ele sobre o pecado da fofoca, ajuda esse irmão a tratar disso e vai confessar o seu pecado para alguém que você sabe que não vai abrir, tá? Mas muitas vezes a gente dá essa resposta porque a gente não quer se expor, enquanto a nossa vida está um caos. Sabe que pecado é esse? Temor a homens. Isso é pecado, isso está errado. Tem um livro, eu não coloquei aqui em cima, fantástico sobre isso, e eu confessando aqui um temor meu, já li esse livro 3 vezes e eu preciso ler uma 4ª vez, porque ele me relembra de verdades explícitas do Evangelho sobre isso. Quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse é o nome do livro de Ed Welch. Quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. Leia esse livro, tá? 4ª coisa, eu não estou muito afim de me envolver com pessoas. Tem muita gente que não se envolve em discipulado porque quer fugir do problema dos outros, porque o discipulado ele custa tempo e vai sim dar dor de cabeça para você. Por quê? Porque a pessoa vai se abrir e você fala, puxa vida, agora eu vou ter que ajudar ele, né? Mas vida cristã é assim. É só olhar para a vida de Jesus, com esses 12 guarda-costas que ele tinha. Só dava dor de cabeça. Mas o investimento de Jesus produziu o quê? Os homens que deram início a isso que nós temos hoje, chamado uma igreja local. Mas as pessoas são egoístas e decidem ficar longe, falando assim, eu não posso abrir mão do meu tempo. Eu não tenho capacidade de lidar com essas pessoas, não. 5ª coisa, e eu não quero desprezar nenhum profissional dessa área que esteja aqui, mas as pessoas pensam que isso é papel de psicólogo. Sem ofender ninguém, tá? Mas essas pessoas pensam que ajudar a arrumar a bagunça da vida das pessoas só pode ser resolvida por profissionais. Mas eu creio, à luz de 2 Pedro, abre aí, 2 Pedro 1:3, presta bem atenção no que o apóstolo Pedro falou. 2 Pedro, capítulo 1, olha o versículo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia aí. Olha só o que está escrito. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas algumas coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu li certo? Não. Têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade. Como? Pelo conhecimento completo, tá aqui ó, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, se a pessoa não tem um problema que é fisiológico ou orgânico, porque para isso existe médico, se ela não tem um problema fisiológico, a Bíblia, ela é suficiente para responder os problemas do ser humano. O criador da alma humana é Deus, não é o ser humano. E Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Mas se existe algum problema fisiológico, você tem que procurar um médico. Gente, oração, a gente negligencia isso. Eu quero terminar só com essa mediocridade que eu muitas vezes cometo e que eu estou exercitando para não cometer. Alguém me pede oração, não, vou orar, pode deixar. Eu esqueço. O que eu passei a fazer depois que alguém me exortou sobre isso? Que a pessoa chegou, você orou? Eu falei, não orei. Aí essa pessoa falou, deixa eu te dar uma sugestão. Se você falar que você vai orar, para o que você está fazendo e ora. Então quando alguém agora manda uma mensagem para mim no WhatsApp, fala, ora por mim sobre isso, eu falo, vou orar já, desligo o celular e eu oro. Porque senão eu me conheço e eu esqueço. É o mínimo. E como isso, a pessoa fala assim, muito obrigado por você ter orado. A gente ia pegar a lista dos membros da igreja, vocês têm um aplicativo da igreja, tem a lista dos membros no aplicativo ou não? Não, mas você tem o WhatsApp, você tem a lista dos membros ali, o diretório de membros é uma coisa que eu quero falar ainda sobre isso, mas a ideia de, tenha costume de, uma vez por dia, pegar aí umas 4 pessoas da igreja, vai por ordem alfabética no seu celular, vai lá, fala, eu vou orar por esses 4 aqui, ó. E aí ora, para e ora. Gente, você não vai gastar 10 minutos. Ora por essas pessoas. E aí depois faz o seguinte, manda uma mensagem, fala assim, ó, eu orei por você. Tem alguma coisa que eu posso ser mais intencional na minha oração? Você está passando por alguma coisa? Eu posso te servir dessa forma? Gente, não custa nada, mas é um benefício tão grande a gente poder servir as pessoas dessa maneira. Existem outras formas, vocês podem ser criativos, gente. Eu não estou esgotando aqui, eu estou dando algumas sugestões a partir do tempo que eu passei com o pastor, que eu passei com o Rodrigo, conversando um pouquinho, sabendo um pouquinho da igreja, que me veio à mente de como é que vocês podem servir uns aos outros. Mas existem outras maneiras, sejam criativos, tá bom? A partir disso, eu tenho mais algum tempo. Eu quero saber de vocês. Vocês querem ter um tempo onde a gente faz aqui algumas perguntas e respostas? Ou vocês querem entrar numa parte um pouquinho mais teológica para entender a teologia do discipulado? Eu quero deixar isso com vocês. Vocês têm perguntas sobre ontem, sobre hoje? Vocês querem fazer? Ou vocês querem estudar um pouquinho mais? Pastor, o que o senhor decidiu? Ou vocês como igreja, o que vocês preferem? Quer fazer votação? Quer fazer votação? Então tá bom. Levanta a mão, quem prefere perguntas e respostas? Vamos lá, levanta a mão bem alto. A criançada quer fazer pergunta. Levanta a mão quem quer estudar sobre a teologia do discipulado. Teologia do discipulado ganhou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ser breve, vou tentar resumir, presta atenção em mim, e aí se sobrar tempo e vocês ainda estiverem dispostos, a gente vai em frente com perguntas e respostas, tá bom? Geralmente as pessoas usam Mateus 28, vamos lá, abre aí Mateus 28, elas usam esse texto para falar de discipulado, certo? Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é isso? Geralmente eu uso
é usado esse texto aí para falar sobre discipulado. Ok. Fazer discípulos nessa passagem não pode ser entendido apenas como transmissão de conhecimento, tá? Ao seguir a Jesus, eu devo discipular outras pessoas. À medida que eu vou indo, eu discipulo outras pessoas, ensinando outros a seguir a Jesus. Agora, para entender isso, eu preciso que você vá para Filipenses capítulo 2. Vai lá, rapidinho, Filipenses capítulo 2. Para entender esse conceito, deixa sua Bíblia aberta aí. É uma descrição muito legal sobre uma igreja abençoada, tá? A gente precisa de Filipenses 2 para argumentar o porquê que a gente segue a Jesus e o porquê que a gente deve ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Olha os versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Qual que é o diagnóstico de Paulo aqui dessa igreja? É uma igreja que tem uma incapacidade de se submeter um ao outro, de prestar contas um ao outro. É uma igreja de pessoas que elas estão desarmonizadas, marcadas por orgulho, e por isso elas não se submetem. Eu vou reforçar aquela ideia: não existe discipulado sem submissão uns aos outros. Isso é igreja. Paulo, percebendo que o discipulado aqui não vai funcionar, ele escreve esses versículos. Agora presta atenção na continuação desse texto. Olha o versículo 5. Tende em vós o mesmo, aí está o que na sua tradução? Sentimento. Nós vamos voltar aí, tá? Que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ou em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É um texto famoso aí na teologia, porque é o texto onde os teólogos levantam o conceito aí de kenosis de Cristo, né? O esvaziamento de Cristo, onde o livro do Jonas Matureira é baseado naquela inteligência humilhada, né? Um livraço, vale a pena ler também. E muitos acabam entendendo esse termo, acabam até cantando isso. Eu espero que vocês não cantem isso aqui, pelo que eu conheço da teologia boa de vocês não cantam isso, mas desculpa, a ideia de que, Senhor, eu quero me esvaziar. Não, a gente já é vazio. Ele precisou se esvaziar porque ele era Deus, nós não somos, tá? Então essa ideia não existe. O texto não está ensinando que a gente tem que se esvaziar, porque não é o foco do texto. Qual que é o foco do texto? Vamos do começo. O que Paulo percebe que os irmãos não estão fazendo? Se submeter uns aos outros. É isso que... Então, tende em vós o mesmo... Tá bom, aí a gente cai nessa palavra e aqui que a coisa pega, é difícil, tá? A tradução é uma coisa muito difícil. O que a gente tem que interpretar se a gente estivesse lendo literalmente esse texto? Tende em vós o mesmo sentimento. Bom, então basta eu ter o sentimento de querer me submeter e já tá bom. É isso que o texto está falando na Revista Atualizada. Eu não preciso me submeter de fato. Se eu só tiver o sentimento de querer me submeter, eu estou bem. Parece que o texto está falando isso nessa tradução. Só que aí a gente pega uma outra tradução para comparar, por exemplo, a NVI ou a NVT, e vai estar escrito lá: tende em vós a mesma atitude. Opa, a coisa já mudou. De sentimento para atitude, a coisa muda. A ideia dos tradutores na NVT foi justamente pensando, na NVI, da NVT, foi justamente falando: peraí, sentimento não cobre tudo. Bom, então tem que ser a nossa atitude, eu tenho que ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não importa se eu estou querendo ou não, eu tenho que agir. Se eu transformei aquilo em ação, não transformei aquilo em ação, não adiantou nada.
que Paulo está falando que os filipenses têm que ter? A atitude de Cristo Jesus. Então a NVI e a NVT perceberam esse problema e traduziram essa palavra do grego. Olha, vamos colocar atitude, que parece que sentimento não cobre tudo, mas atitude também não é uma palavra que diz tudo que essa palavra no original está dizendo. O verbo phroneo é o que está sendo utilizado nesse texto, ligado ao substantivo phronesis. É uma palavra difícil de traduzir, porque a gente não tem um termo que significa phronesis na sua totalidade em português. A gente vai entender por que os tradutores da Revista Atualizada colocaram sentimento e por que os tradutores da NVI colocaram atitude. E ambos não estão errados, mas eles também não estão totalmente certos, porque phronesis é as duas coisas, mas não apenas as duas coisas. Phronesis de Cristo é o que Paulo quer que a igreja tenha, que é a base do discipulado, que é aquilo que toda a igreja local tem que buscar. E para entender isso, a gente tem que olhar aquilo que não é phronesis. Então, vai para Romanos capítulo 7, eu quero usar a Bíblia aqui com vocês, nesse momento, para vocês entenderem esse conceito. Romanos capítulo 7, olha os versículos 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se... Opa, eu estou em texto errado. Na hora que eu bati o olho, eu falei, opa, não é isso não. 15 e 16 de Romanos 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que acontece nessa descrição aqui desse homem miserável? É um descompasso entre três coisas importantes no homem: a consciência, o sentimento e a ação. Então grava aí CSA, não tem um time de futebol? CSA? Grava aí, CSA, consciência, sentimento e ação. São essas três coisas que são importantes, porque elas explicam o conceito de phronesis. Olha a descrição de Romanos: eu sei o que é o bem, consciência, eu não quero fazer o bem, sentimento ou vontade, e eu faço o mal, ação ou atitude. Eu sei que isso está errado. Qual que é o ideal? Eu sei o que é o bem, consciência, eu quero fazer o bem, eu tenho o sentimento, eu tenho a vontade de fazer, e eu faço o bem, a atitude ou ação. Isso é a phronesis de Cristo. É o contrário de tudo aquilo que esse homem miserável quer e faz. É o contraste da consciência, da vontade e da ação. Então o que Paulo, volta lá, o que Paulo está falando para os filipenses? Que eles precisam ter a mesma phronesis de Cristo, ou seja, eles precisam ter a consciência do bem, que eles devem fazer, eles precisam ter a vontade, o querer fazer o bem, e eles têm que fazer o bem que Deus quer. Por isso que quando traduzem por sentimento ou atitude, não está dizendo tudo, tá? Mas isso é uma dificuldade de tradução, gente. Não sacrifiquem esses tradutores, tá? É uma tarefa muito difícil. Deus mandou perdoar, eu perdoei, eu tive a mesma atitude, mas isso não é phronesis. Eu quero perdoar, pronto, só isso não basta. Não, eu tive o mesmo sentimento, não, isso não é phronesis. O que Paulo diz que são os três? Lembra? CSA, consciência, sentimento e ação. É fazer o que Deus quer, consciente daquilo que Deus quer e fazer aquilo que Deus quer. Deu para entender? Então, discipulado não é algo emocional, não é algo intelectual e nem algo meramente prático. São as três coisas juntas. Todos os momentos em que a gente estabelece um programa de discipulado que priorizam sentimentos ou inteligência ou só a prática, a gente não está fazendo discipulado como modelo de Cristo. Nós temos que lembrar sempre,
tende em vós o mesmo, agora você vai substituir, CSA, a mesma consciência, o mesmo sentimento e a mesma ação que houve em Cristo Jesus. Isso é ensinar pessoas a seguirem a Jesus, de acordo com as Escrituras. Quando Paulo falou, sede meus imitadores, ele não estava querendo dizer, sejam meus imitadores porque eu sou inteligente, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Jesus no meu sentimento. Não, ele estava falando o seguinte, sejam meus imitadores porque eu sou um imitador de Jesus Cristo em todas as áreas. Eu não estou criando algo, eu estou imitando a Jesus. E a ideia do discipulado como imitação de Cristo mostra para a gente que ensinar pessoas a seguirem a Jesus é ensinar as pessoas a terem a consciência do que Deus quer de suas vidas, a quererem o que Deus quer para suas vidas e fazer o que Deus quer que essas pessoas façam. Discipulado é ensinar pessoas a obedecerem a Jesus. É isso que Mateus 28:20 fala. Como é que a gente vai ensinar pessoas a obedecer a Jesus se nós não queremos obedecer a Jesus? Ou se nós não entendemos que a gente precisa obedecer? Por exemplo, não é difícil ter um momento de música, como alguns inadvertidamente chamam de louvor. Confesso que eu não gosto muito dessa expressão, porque com a música a gente não apenas louva, a gente adora, a gente lamenta, a gente faz ações de graça. Música não é só momento de louvor, tá? Mas é difícil ter um momento de música que é muito bom, que a gente gosta, isso é fácil. O difícil é ter um momento de música que Deus se agrada. E essa é a crise da liturgia moderna hoje, né? A igreja quer adorar a Deus do seu jeito, mas ela não se pergunta como Deus quer ser adorado. A igreja não se pergunta, será que Deus se agrada dessa música que a gente está cantando? Será que tem algo na Bíblia que a gente está falhando em ver como a gente canta, ou talvez da maneira com que a gente canta? Será que a gente está falhando? Não, é mais fácil a gente fazer o quê? Cantar o que a gente gosta. As letras que eu gosto, gente, eu já fui mais novo e eu falava, não estou muito afim de cantar essa música não. Até que meu pai virou para mim e falou, quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. Engole isso aí e canta, porque essa música ela agrada a Deus, presta atenção na letra. Lembra o que aconteceu com Caim, quando ele ofereceu aquilo que ele julgou ser melhor, ao invés de fazer aquilo que ele deveria fazer? Como Jeremias coloca lá em Jeremias 48:10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Deixa eu exemplificar aquilo que eu acabei de falar agora. Vou pegar os maridos aqui. Você tem que dar um presente para sua esposa. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Tá bom. Então você vai lá dar um presente. Dar presente para a esposa é uma arte, né? É difícil. Ai. Mas é o exemplo mais claro que é entender uma pessoa. É dar o presente para uma pessoa que a gente ama. Por quê? Porque a gente quer dar para essa pessoa o melhor. Só que qual que é o parâmetro que nós, maridos, que somos meio tapados nessa área, o que a gente faz? A gente quer dar aquilo que a gente gosta, que a gente acha que ela vai gostar, que a gente gosta. E aí, quando a gente dá o presente, né? Vai lá dar um presente de um livro de teologia para ela. Elas falam assim, mas eu não quero ler esse livro. E aí a gente, na maior cara de pau, fala assim, mas puxa, eu comprei esse livro com tanto carinho, e a gente fica triste, né? Qual que é o nome do livro? Pastor Aprovado. Nada a ver, cara. É claro que o livro não era para ela, é porque eu gosto, é porque o presente é para mim. A gente dá para outro, mas a gente não olha para o outro, a gente olha para nós mesmos. E isso acontece quando a gente quer louvar a Deus, quando a gente quer adorar a Deus.
E a gente se esquece que Deus nos deu diretrizes de como Ele quer ser adorado. Muito do que a gente faz no culto reflete no discipulado. Eu vou oferecer para Deus aquilo que eu acho que é o melhor. Vale a pena sobre isso um livro do Augustus Nicodemos chamado Culto Segundo Deus. É muito bom, vale a pena você ler. Se começar a existir essa mudança, puxa, deixa eu ver como é que Deus quer ser adorado. Gente, a preocupação vai ser em olhar para Cristo e não para aquilo que eu prefiro. E aí vai ser mais fácil imitar a Cristo e não imitar aquilo que eu acho que é o melhor. E aí a gente vai ser cada dia mais uma igreja que se parece com Cristo e não uma igreja que se parece com o mundo. E pasme, aí os resultados vão ser fantásticos, ou como a gente falou ontem, vão ser sobrenaturais. Agora se prepare, porque Deus tem um senso de humor extremamente interessante. Lembra de Isaías 6? O que Isaías fala para Deus, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A maioria dos pregadores, como eu falei, né? Eles pregam até esse ponto aí. Eles não passam desse versículo, né? É fácil pregar até aí, mãos levantadas, santo, 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 tal. O problema é o que vem depois. Os versículos que vêm depois, Deus fala o seguinte para Isaías: tá bom, Isaías, eis-me aqui, beleza, você vai pregar, ninguém vai entender, ninguém vai crer, ninguém vai te ouvir. A gente não lê Isaías falando, então para que pregar a Deus? Então não vou. Não, Isaías obedece. E esse tem que ser o nosso papel como igreja. Por um motivo, porque Deus não quer que a gente faça aquilo que a gente quer. O evangelho não é a respeito de nós, é a respeito de Cristo. O discipulado é ensinar pessoas a obedecerem a Jesus e não fazer discípulos de nós mesmos. Todos os servos são homens, ou todos os servos são seres humanos, mas nem todos os seres humanos são servos, infelizmente. Porque para ser servo a gente precisa imitar Jesus, que não fez outra coisa a não ser se tornar um ser humano para nos ensinar como se obedece a Deus. Discipulado é olhar para Jesus como aquele que, sendo Deus, se tornou como nós para nos ensinar a obedecer a Deus. Eu quero encerrar dando um exemplo de uma coisa que para mim foi muito legal. Eu falei isso para o pastor ontem, para os rapazes que estavam na mesa lá, que foi uma ideia que surgiu dessa igreja que eu fui membro. Eu esqueci, eu devia ter trazido isso. Eles têm um livreto chamado Diretório de Membros, que é um A4 dobrado, tá? Várias páginas. E foi interessante porque eu vi esse livreto na conferência da Fiel em Águas de Lindó, em 2016, mas eu achei que era o quê? Eu achei que era isso aqui, ó. Quando você vai pregar, você leva um esboço, né? A não ser que você tenha uma mente muito privilegiada, eu não tenho, então eu preciso de cola. E estava assim, na Bíblia do Mark Dever, estava assim, ó. Eu vi de longe, eu vi isso aqui. Aí eu falei, isso aí deve ser o esboço. Aí quando ele chegou no púlpito, porque você não leva uma Bíblia cheia de coisa no meio, que pode cair, é contraprodutivo, tá? E aí eu fiquei olhando para a Bíblia dele, né? Aí ele fez assim, abriu a Bíblia, pegou esse livreto, que eu não sabia que era livreto, estava longe de mim, e ele fez assim, colocou na parte de baixo. Eu falei, e aí ele pegou o esboço dele de uma outra parte, colocou aqui e abriu. Eu falei, mas quem carrega um trambolho desse no meio da Bíblia? E aí eu fiquei intrigado, porque todas as palestras ele fazia a mesma coisa. Eu falei, gente, o que ele carrega lá? Aí a conferência, ela vai para um outro lugar, tem uma segunda conferência menor, e lá eu tive o privilégio de eu ser o intérprete dele. E aí antes de interpretá-lo, eu cheguei lá no saguão, eu falei assim, oi, né, me apresentei, falei, você já conhece meu pai já te interpretou, eu sou filho dele, não sou tão bom quanto ele, mas eu vou fazer o meu melhor hoje.
Aí eu falei, eu sou o Leandro. Ele, oi, tudo bem, tudo bem. Então, eu tenho 2 perguntas para o senhor. Primeira, sobre o que a gente vai pregar, porque eu não faço a mínima ideia, só para eu ter uma ideia, né, um roteiro, né? Aí ele falou, me dá o seu e-mail que eu mando o esboço para você. Eu falei, tá bom. Aí mandei. Ele falou, qual que é a segunda pergunta? Eu falei assim, o que é esse negócio aí no meio da sua Bíblia? Aí ele falou para mim, hoje à noite nós vamos pregar sobre isso. E aí no meio da pregação, ele explicou, ele pegou, abriu o livreto, ele falou, isso aqui é o 2º livro mais importante que eu tenho na minha vida. O primeiro são as Escrituras, mas o segundo é esse aqui. E nesse livreto estão os nomes, com uma foto, endereço, o e-mail, o celular, de todos os membros da minha igreja. Então, 900 e poucos membros lá. Então, cada página, cada A4 tem 3 fileiras, cada fileira tem 10 fotinhas com nome, então cada página tem 30 nomes. Então, se você olhar 2 folhas, tem 60 nomes, né? E o que eles fazem? Ele, junto com os presbíteros, junto com os membros que são incentivados a fazer isso. Todos os dias, eles oram 2 páginas daquele livreto. Individualmente, ele olha para a foto e ora por aquela... Ele não olha para o casal, ele ora por aquele cara, por aquela mulher, por aquele rapaz, por aquela menina, por aquele homem, por aquela mulher, e vai orando. Sabe o que acontece? Invariavelmente, ele, os presbíteros, os membros, eles conhecem por nome os 950. A não ser aqueles que acabaram de chegar, acabaram de entrar, eles atualizam o livreto, né, de mês em mês, mas invariavelmente eles sabem por nome os membros. E eles te perguntam, como é que está a situação, né? O Rodrigo falou lá, conversando com a gente, como é que está aquela situação do barco que você pediu oração? Conseguiu resolver? Assim. Gente, eu voltei lá 2 anos depois, tá? 2 anos depois. Eu voltei para levar um grupo para um congresso lá, logo quando estourou a pandemia, 5 dias antes de estourar a pandemia, eu levei um grupo lá, e eu cheguei na igreja da qual eu fui membro por um semestre, mas eu fui membro da igreja. E lá eles têm o costume de chegar, uma outra dica para vocês, uns 40, 50, 1 hora antes do culto, para ter comunhão aqui, conversar, orar junto. E eu, sabendo disso, cheguei e comecei a cumprimentar pessoas que eu lembrava do rosto. Mas eu confesso, eu perdi a prática de fazer aquilo que antes eu fazia. Mas alguns rostos ficaram gravados. E as pessoas chegavam até mim e falavam, Leandro, como é que está a sua situação ministerial? Porque aconteceu uma questão de que eu fui tirado do ministério pastoral da igreja onde eu servi enquanto eu estava nos Estados Unidos, uma situação bem chata, mas que não fugiu ao controle de Deus. E nesse livretinho está lá Leandro Pasquini procurando ministério no Brasil. Nas últimas páginas estão o nome de todos aqueles que fizeram o estágio pastoral como eu fiz lá. Então meu nome está lá, as pessoas continuam orando pela gente. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Leandro, como é que você está? Como é que está a Raquel? E a Giovana, com quantos anos ela já está? 2 anos que eu não pisava naquela igreja. Mais de 30 pessoas me perguntaram por nome sobre mim, sobre a Raquel e sobre a minha filha Giovana. 950 membros. Legal, né? Está na Bíblia fazer um diretório de membros? Não. Mas o que eles entenderam? Abre aí em Atos 20, 28. Olha o que diz esse versículo. E isso vem de cima, olha o exemplo aí, ó. Atos 20, 28. Ele falando para os presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, ou presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
Por isso que o Mark Dever falou, esse aqui é o segundo livro mais importante da minha vida, porque é dessas pessoas que eu vou dar contas a Deus, não é dos meus seguidores nas minhas redes sociais, ele tem um monte. Ele falou, não, é dessas pessoas aqui que eu sou pastor, e é a elas que eu vou dar contas a Deus um dia. Então, essa foi uma fórmula, por exemplo, que eles acharam, que eu achei muito legal, de fazer com que as pessoas, por exemplo, orem. E elas têm esse livreto, cada membro ganha um livreto desse, ele pode pegar um livreto atualizado a cada mês na igreja, para poder orar uns pelos outros, e fazer com que a igreja se conheça, e não seja aquele negócio estranho, né, que você chegou uma pessoa, você não conhece muito bem, você cumprimenta, o que você fala? Ô irmão, tudo bem? Mas não fala o nome, porque você não sabe, e tem vergonha de perguntar, entendeu? Então, era isso que eu tinha para dizer. Se vocês quiserem, a gente pode, se existirem perguntas, eu estou tranquilo, pastor, o senhor que decide aí. Se vocês tiverem perguntas, gente, levanta a mão, eu repito a pergunta aqui no microfone e a gente... Tem alguém, seja sobre ontem, seja sobre hoje? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não tenha receio. Aqui, tem uma... Ó, vai levar o microfone? Então aqui, ó, aqui na frente. Já vai pensando se você tem alguma pergunta aqui, ó. Graça e paz. Pastor, sobre ontem, aquele assunto da membresia, né? E da disciplina. Uhum. No caso, a sequência, né? O senhor tocou, inclusive, nesse ponto, mas para ficar um pouco mais claro, eu queria pedir sua ajuda para falar um pouco sobre essa sequência de como disciplinar alguém. Tá bom. Bem rápido, Mateus 18, versículo 15. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 18, capítulo 15. Os passos estão aqui. Jesus já deixou isso bem claro, tá? Olha só, se o teu irmão pecar, e aí você está vendo, você está ouvindo, você viu, não é fofoca, você viu, você ouviu com os seus ouvidos, você vai lá, o que o texto fala? Entre ti e ele só, você vai exortar o seu irmão, esse é o primeiro passo da disciplina. Se ele te ouvir, acabou. Morreu, você nunca mais levanta essa história. Chega, não tem mais. Se ele se arrependeu. Se, porém, versículo 16, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas. Por quê? Aí essa pessoa vai, de repente a gente que ouviu também, se possível, mas se não, pessoas idôneas a quem você vai chegar e falar o seguinte: olha, aconteceu isso, eu fui lá, confrontei a minha irmã em cima desse princípio bíblico e ela não se arrependeu. Você pode ir comigo lá para a gente juntas, irmos e tentarmos arrazoar, conversar, convencer a ela biblicamente de que ela precisa se arrepender, de que essa pessoa precisa se arrepender? Aí vocês vão lá. 2 ou 3 pessoas, e aí quem sabe ela fala assim: poxa vida, agora são 3 pessoas falando a mesma coisa, de repente eu estou errado mesmo, né? Então aí quem sabe, né, o texto vai falar aqui, ó, se ouvir, acabou. Agora se não te ouvir, o que você tem que fazer? Versículo 17, agora você vai contar para a igreja. Aí é chegar, por exemplo, para os presbíteros e falar assim: a situação é essa, tarará, tarará, já fui com irmã fulana de tal, fulana, tentamos, ela não ouviu. E aí os presbíteros vão expor isso para a igreja e falar: irmãos, a situação é o seguinte, a irmã está falando isso, ou fez isso, está impenitente, agora é hora de vocês, como irmãos em Cristo, pressionarem essa irmã biblicamente para que ela se arrependa. Para quê? Porque ela fala: poxa vida, não, a igreja inteira está falando que eu estou errado. Não, então de repente eu estou errada mesmo. Eu achava que era implicação das 4 ali que estavam falando comigo, mas puxa, a igreja inteira está falando a mesma coisa. De repente eu estou errado mesmo.
Mas pode acontecer o quê? Essa pessoa não ouvir. E aí, se essa pessoa não ouvir, é uma demonstração clara de que essa pessoa não entendeu o Evangelho. Qual que é a primeira marca de alguém que aprendeu o Evangelho, e entendeu o Evangelho e creu no Evangelho? Arrependimento. Paul Washer fala isso, né? A marca de um verdadeiro cristão é que ele se arrependeu um dia e ele vai passar o resto da vida se arrependendo. Óbvio, se Deus permitir, cada vez menos, porque ele está no processo de santificação. Mas até morrer, ele vai continuar se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados. Agora, se essa pessoa não nasceu de novo, provavelmente essa pessoa vai falar, não, eu não estou arrependido e vou seguir em frente mesmo. E aí vem a exclusão, que é o terceiro passo da disciplina. Reparou que tem o primeiro, que é no nível individual, o segundo, que é a 2 ou 3 pessoas, o quarto, né? O terceiro é a nível da igreja. Aí o quarto passo de disciplina, biblicamente falando, é a exclusão. Tá? Então, são esses passos aqui, salvo as questões, como eu falei ontem, que já tem um pecado escancarado e a pessoa nitidamente não está arrependida, aí já é mas assim, são casos mais singulares, tá? Esses casos são muito mais específicos, acontecem uma vez ou outra em determinadas igrejas, isso é mais raro. O mais normal é acontecer disciplina no primeiro passo e no segundo passo. Esse é o mais comum. Uma igreja biblicamente saudável tem o primeiro e o segundo passo constantemente, mas não é para a igreja ficar sabendo, porque se o irmão ou a irmã se arrependem, acabou, encerra o processo. Respondido? Quem mais? Gente, se eu não souber a resposta, eu vou procurar, eu vou pesquisar e eu vou tentar te responder depois, tá? Mas se eu puder responder como eu fiz agora, eu vou responder. Aqui. Eu estou curioso, só queria saber, o livreto, qual é o nome do livreto mesmo? O diretório de membros? Diretório de Isso. membros. Só entra a gente, não sai ninguém? Sai, opa, sai sim. Faz 2 anos que você foi lá e o seu nome ainda está lá? Não, naquela lista sobre eles têm os membros, tá? Então estão lá todos os membros em ordem alfabética do sobrenome, né? O americano faz isso, e aí estão lá. E aí entra membro e sai membro. Então quando sai membro eles retiram do livreto e entra membro eles põem no livreto. E aí tem aqueles membros que estão fora de área, mas que temporariamente estão fora, mas eles são membros, mas estão voltando. Tem aqueles membros que são missionários, plantadores de igreja, enviados e que vão voltar. O conceito deles de missões é muito legal. Eles vão para lá, então aquelas pessoas saem do meio da igreja local. Então um casal saiu e vai para o Oriente Médio. A igreja dá todo o suporte para que eles plantem igreja. O que eles vão fazer lá? Treinar uma liderança local, porque não é o gringo que vai chegar lá e vai pastorear os caras, não, é um árabe que vai fazer isso, convertido ao Senhor, porque ele fala a língua, é o jeito dele. Mas eles vão treinar a liderança, e aí depois de 2, 3 anos, a hora que a coisa, o motor já pegou, aí eles voltam, entendeu? Então tem esse tipo de gente. Tem aqueles membros, numa igreja grande, você entende isso, né? Tem aqueles membros que não conseguem vir da igreja, que são os mais velhos, né? E gente que já está com problema de saúde e tal, então que a igreja ora. E aí no final do livreto tem uma lista aí pequenininha, ela não tem a foto, só tem o nome, tá? De todos os que fizeram o estágio pastoral, desde 2001 até agora. E o meu nomezinho tá lá, o meu tá lá, do Jonas Madureira tá lá, do Vinícius Musselman tá lá, todos os nossos nomes estão lá. E aí, de vez em quando, acho que uma vez por semestre, eu recebo um e-mail de um dos encarregados lá, um dos assistentes pastorais lá, falando assim, e aí, como é que tá a sua situação? Qual igreja você está, o que vocês estão fazendo, tá? Até para poder atualizar aquela frasezinha que vem depois do meu nome. Mas esse livreto ele é atualizado constantemente. Quem mais? Aqui.
Boa noite, pastor. Boa noite. Meu nome é Robson, sou novo convertido na igreja. Eu queria saber a respeito de discipulado, né? O senhor falou aí sobre discipulado e tudo. E eu queria saber que se o novo convertido, ele pode discipular, como é o trabalho do discipulado do novo convertido? Ele pode discipular uma pessoa que já está na igreja, ou essa ordem só vem de cima, vamos dizer assim, né? De cima para baixo? Você já entendeu o Evangelho? Fala no microfone. Sim. Você já creu no Evangelho? Sim. Então você está apto para discipular. Porque o cerne do discipulado é o Evangelho. Talvez, por não conhecer, às vezes não manejar bem ainda a Bíblia e tal, o que você pode fazer é caminhar com uma pessoa mais nova. Alguém talvez que não tenha você pegar um adolescente, por exemplo. E aí ele vai ser surpreendente para você quando você levar ele, sei lá, para tomar um sorvete. Você vai aprender coisas com ele, porque os pais dele já ensinaram, sem ele estar dando uma lição para você, mas você vai perceber no comportamento dele. Puxa vida, olha como é que ele se portou com o vendedor do sorvete. Isso vai dizer muito. Olha como é que ele se porta comigo. Olha como a maneira que ele entra no meu carro. Ele vai te ensinar da mesma maneira que você vai ensinar, seja fazendo coisa certa ou fazendo coisa errada. Porque em algum momento, depois de uma convivência com esse jovem, vai haver liberdade para que ele fale e você fale. De novo, não vai acontecer nos 3 primeiros encontros. Isso vai levar um tempo. E até isso acontecer, vocês vão conversar sobre coisas que vocês têm em comum. E o Evangelho está no centro, como por exemplo a pregação de domingo. Você pode pegar a pregação de domingo e falar assim: poxa, como é que isso te influencia na tua escola? No que você está passando no seu trabalho, dependendo da idade, né, que ele tem. E você vai fazer o mesmo com ele. Ao mesmo tempo, o ideal é que, percebendo, por exemplo, que você é um novo convertido, alguém na igreja vai encostar em você. E você vai caminhar com uma pessoa que tem mais tempo de cristianismo, talvez tenha a sua idade, ou talvez seja um pouco mais velho, e essa pessoa vai te discipular. Entendeu? Então isso acontece de uma maneira orgânica, mas também você vai poder não só receber, mas contribuir. Seja com uma pessoa que conhece mais do que você, talvez tenha uma experiência maior de cristianismo, e seja da mesma idade ou mais velho, ou talvez alguém mais novo, que você vai aprender dele, mas também vai poder ensinar a ele, frente àquilo que você já está estudando da palavra de Deus. Quem mais? Sobre ontem ou sobre hoje, gente? Não? Então, acho que é isso, pastor.